Claudinei, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o momento. Você acha que é um momento de recuperação do Avaí? São 6 jogos, só uma derrota, apesar de não ganhar 3 jogos, vem de empates, enfim, está pontuando. É um momento especial do Avaí na competição? Eu acho que é um, assim, levando em conta esses 6 últimos jogos, se não me engano, são 50% dos pontos conquistados, ou alguma coisa, acho que é isso, né? 18 pontos a gente conquistou 9. É uma média muito boa, né? É lógico que o campeonato não são só esses 6 jogos, os 9 que ficaram para trás também contam, onde a gente tem bons e maus resultados, né? Mas eu acho que o momento, assim, depois do jogo do Botafogo, a equipe voltou a ter aquela identidade parecida com que a gente tinha ano passado na Série B, de uma marcação forte, todo mundo se doando e com as transições, né? E a gente agora precisa só, como a gente já vem falando há algum tempo, que é ter a sorte de fazer os gols, né? Ou um pouquinho mais de competência na hora de finalizar. Né? O jogo do Corinthians, aquela bola do João na trave, né? Pegou meio que pelo lado dentro da trave, saiu, passou pelo Dutra, que vinha chegando, né? Poderia ter sobrado pro Dutra, não sobrou. Enfim, em termos de performance, a nossa equipe, eu sempre venho falando, não tem jogado mal já desde o início da competição, né? Salvo alguns jogos, mas aí 70%, 80% dos jogos a gente jogou bem. Agora, estamos precisando olhar isso ao resultado, né? Pela situação que a gente está na tabela, a gente sabe que ficar no Z4 nunca é confortável, né? Mas eu acho que essa evolução que a gente vem mostrando cria dá um horizonte legal para a gente, cria uma expectativa boa, que a gente pode conquistar mais alguns pontos ainda bons aí nesse primeiro turno e depois sim no retorno, essas sequências que a gente está tendo de 2 jogos fora, né? Que já tivemos 2 fora, agora estamos jogando 2 dentro, vamos jogar 2 fora de novo. Aí no retorno se inverte, a tabela fica um pouquinho melhor para nós em termos de sequência de jogos em casa, para a gente poder depois dar essa disparada e distanciar mais do Z4. Ô Claudinei, até pela resposta positiva que a gente viu daquela formação, da atuação da equipe contra o Corinthians, com aquela consistência defensiva, que a gente já vem falando, né, há um bom tempo, pensando nesse jogo com o Cruzeiro, a gente imagina que de repente a tua única alteração vai ser a forçada, né, que é a ausência do Capa, com a entrada do João Paulo, que você já citou após o jogo. Essa é a tua ideia mesmo para time, para o jogo de domingo? A ideia inicial é essa, se não tiver nenhum problema nenhuma intercorrência daqui até a hora do jogo, a gente deve começar com a mesma equipe, trocando o Capa pelo João. Lógico que a gente ainda vai ter um trabalho amanhã, a gente tem que ver os desgastes desses atletas, se ninguém sentir nenhum desconforto muscular, se os exames que forem feitos não mostrarem que algum atleta não pode ser utilizado, a gente deve manter aquela estrutura com alteração, né, simples ali do Capa pelo João Paulo. Mesmo que seja uma alteração simples, muda um pouco a mecânica de jogo, até pela diferença um pouco de característica de um para outro, do Capa para o João Paulo, Claudinei? O ritmo de jogo do Capa já é muito melhor, né? Vem jogando direto, então ele consegue fazer o bate e volta mais vezes no jogo. O João vai ter que cadenciar um pouquinho mais, então às vezes também o torcedor não entende, né? O torcedor vê o Capa jogando 20 jogos seguidos, 20 e tantos jogos, aí um jogador que vem, por mais que treine, né? E até treina mais do que quem está jogando, se o João Paulo entrar e quiser jogar no ritmo do Capa, ele vai 30, 40 minutos ele vai estar esgotado, porque ele está sem o ritmo do jogo. Então o João tem que realmente ser um pouquinho mais conservador e na boa, como a gente fala, né? Sentindo o jogo aos poucos, como ele fez na final do estadual, onde ele fez um belo jogo contra a Chapecoense, jogou os 90 minutos e bem, né? Marcando o Rossi, que é um adversário muito difícil de ser marcado. E a característica, como você falou, muda. O Capa é um jogador mais agudo, né? Que tem essa volúpia de estar atacando toda hora. O João é um jogador mais técnico, joga mais atrás da linha da bola, tem um bom passe, tem um cruzamento ali da intermediária muito interessante, né? Ele consegue achar o companheiro já da intermediária com bons cruzamentos, tem uma batida muito boa na bola e muda a característica. Agora, defensivamente, a linha de 4 o João sabe fazer muito bem, assim como o Capa faz, né? A diferença é realmente quando a equipe tiver a bola, o João vai aparecer possivelmente menos vezes que o Capa no campo de ataque, talvez a gente tenha que usar um pouquinho mais o João ali para construir essas jogadas, ou alguém deslocado do meio para fazer a jogada por ali, para não desgastar tanto o João, né? E assim, talvez um pouquinho mais de posse de bola, para a característica do João de segurar um pouquinho mais a bola e não acelerar tanto o jogo, né? Isso aí pode ser que mude, mas defensivamente eu acredito que não muda muita coisa, não. Neide, falou sobre no segundo turno, jogos em casa, fora. Só que o que a gente vê é que o Avaí venceu até mais fora de casa, né? São 2 vitórias fora e uma dentro. Como voltar a ter essa força dentro de casa, nessa sequência que vai hoje, né? Que vai ter jogo, nesse próximo final de semana, jogo em casa, para depois buscar pontos fora, mas ter essa força em casa? Não, temos que resgatar isso, só resgata com vitória, né? Nós tivemos em casa um empate com vitória, onde poderíamos ter vencido, né? Com um pênalti escandaloso que não foi marcado, né? Que hoje vai ficando, isso vai ficando tudo para a história do campeonato, né? Um empate com o Flamengo, onde fomos muito bem e tiraram a bola do Juan para ele não bater o pênalti, a bola estava na mão dele, já estava na marca do pênalti quase para ser cobrado, né? E tivemos sim resultados ruins contra o Fluminense, onde começamos bem o jogo, e contra o Coritiba, né? Nós empatamos o jogo e quando tínhamos que começar a tomar a rédea do jogo, tomamos o segundo gol logo na saída de bola.
Mas eu acho que a gente tem que voltar a ser forte no nosso estádio. Agora, ser forte não quer dizer que a gente tem que se lançar desesperadamente ao ataque, a gente tem que ser consistente, né? Porque a gente acaba ganhando os jogos, assim como a gente vem ganhando fora de casa sem se expor muito. É buscar o gol, mas assim, atacar pronto para defender e defender pronto para atacar, que era a nossa tônica na Série B do ano passado. Se a gente conseguir resgatar isso, fatalmente, você não sofrendo gols ou sofrendo poucos gols, a tendência de você ganhar os jogos é muito maior. Ô Claudinei, apesar das boas apresentações que o time tem feito, né, até a gente tem visto aí, o time tem 14 pontos no campeonato e a gente está naquela reta final de primeiro turno. Pensando lá na frente, naquela pontuação, o número mágico dos 45, pelo menos nesse momento o time teria que triplicar essa pontuação, até porque deve descer um pouquinho pela pontuação baixa dos times ali da zona do rebaixamento. Essa é uma situação que nesse momento te preocupa e você tem conversado com os jogadores sobre isso? Não, assim, minha preocupação é o jogo do Cruzeiro, né, o próximo jogo, é o que a gente tem que passar para eles. Com relação à pontuação, é lógico que se a gente pudesse fazer os 45 pontos já no primeiro turno seria ótimo, né, a gente entrava no segundo turno tranquilo. 45 pontos que se diz o número mágico, 44, 45, 46. A gente pode fazer a metade na primeira, a metade no segundo, ou pode fazer a metade no primeiro e não fazer a metade no segundo, não conseguir fazer os mesmos 22 no segundo. Essa matemática aí, se a gente fosse levar isso a sério, hoje o Avaí não estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque eu acho que nenhum clube virou o turno com 23 pontos e subiu como vice-campeão brasileiro da Série B, né? Então a matemática é importante, a gente tem que saber dos números, a gente tem que pontuar o mais rápido possível, ninguém vai se acomodar e achar que no segundo turno vai ganhar de todo mundo, então não precisa fazer nada agora. Vamos procurar fazer o máximo de pontos possível, mas não quer dizer que se a gente... chegamos com 20, não fizemos 22, então não vamos conseguir fazer 44. Ou então se a gente fizer 25, 26, então a gente vai terminar o campeonato com 52. Né? Não dá para a gente fazer essa matemática exata no futebol. A gente tem que conquistar o maior número de pontos que a gente puder daqui até o final do turno. E aí, começando o retorno, começar a fazer as projeções, né? Até em cima do cara que comentou, temos 2 jogos seguidos em casa, né? Vamos resgatar isso aí, vamos fazer pelo menos essas 2 vitórias em casa seguida aí, que são terceiro e quarto jogo. Segundo e terceiro jogo são São Paulo e Chape em casa, vamos dizer. São Paulo hoje e Chape estão próximos da nossa realidade, a gente vai jogar com os 2 em casa na abertura do retorno quase, né? Na segunda e terceira rodada. Então isso aí que a gente vai ter que estudar, mas para o primeiro turno é pontuar o máximo que a gente puder, nem colocar um peso no jogador agora, que ele tem que fazer 22 pontos, porque na próxima rodada a gente só pode chegar a 17. Então não adianta pensar em 22 se você tem 14. Né? O jogo não vale 8 pontos. Então jogo a jogo, pontuando, fazer o que a gente está fazendo, pontuando, consistentes, né? Sendo um adversário difícil de ser batido. Eu acho que a receita é essa aí. Depois do jogo do Santos aqui na ressacada, a gente vê quantos pontos a gente está para a gente projetar o segundo turno. A questão anímica, de quarta para cá, você sentiu um acréscimo no grupo nesse sentido e pode ter uma consequência positiva para o jogo de domingo em relação àquilo que carrega de quarta-feira? A gente tem que ter cuidado só que nem eu falei depois do jogo do Grêmio, né? De não ter um excesso de confiança, de empolgação, né? A gente tem que segurar isso aí, eu acho que é um grupo bem consciente, né? Porque quando você faz um jogo muito bom, às vezes você acha que já está no ponto, e não está nunca no ponto, a gente sempre tem que estar evoluindo. Correram muitos erros no jogo contra o Corinthians, né? Não muitos em quantidade, né? Muitas coisas que a gente tem que corrigir, né? Num jogo de 90 minutos não foram 20, 30 erros, mas 5, 6 erros que a gente tem que corrigir de posicionamento defensivo, algumas coisas da parte ofensiva, a gente sempre tem que corrigir no jogo. Então os jogadores, né? Que nem eu falei, ouvir menos elogios, né? Porque não dá para blindar de elogios, já falei também isso anteriormente aqui. A crítica você não quero ler, não quero ver, não quero ouvir. Não vou assistir o programa na televisão, não vou abrir internet. Só que elogio, o cara vai lá no dia seguinte, deixa eu ver o que estão falando. Estão falando bem da gente pra caramba, empatamos com o líder. Né? E com mais um fator aí que a gente tem que colocar. Né? O Corinthians jogou sábado à noite, a gente jogou domingo à noite. Né? Fizemos uma viagem, atravessamos o Brasil, o Corinthians veio de São Paulo para cá. Né? Então isso aí também explica o finalzinho do jogo ali, um pouquinho do perrengue que a gente passou no final do jogo. Eu acho que o Judson saiu com cãibra, apesar de não ter viajado, porque ele acabou tendo que, às vezes, correr um pouquinho a mais, porque os companheiros começaram a desgastar também. Então, a gente fez um belo jogo, mas acabou, já passou. A gente tem que fazer outro grande jogo contra o Cruzeiro. Se a gente não jogar nesse nível aí de quarta-feira, no nível que a gente jogou contra o Grêmio, no nível que a gente jogou contra o Botafogo, todos os jogos, a chance de sucesso está muito pequena. Esse tem que ser o padrão nosso. Se oscilar em cada 10 rodadas, oscilar um jogo, jogar um pouquinho menos que isso, já pode ser que não venha resultado e vai fazer falta. Então, a gente tem que procurar ter esse padrão sempre, manter isso aí, essa pegada, essa organização, que é a única chance da gente ter sucesso nesse campeonato. E qual é a condição do Luan? É um jogador que, de repente, pode ficar à tua disposição para você ter ele no banco de reservas no jogo de domingo? Ou como é que está essa situação do Luan? O Luan deve ir a campo hoje, né? Vai fazer
deve fazer um trabalho com bola junto com os companheiros, estava na transição. Acredito que ele, se não sentir nada, ele vai ter condições de ser pelo menos relacionado para o jogo, né? Vamos ver como é que ele vai, qual vai ser o feedback dele, o que ele vai passar para a gente depois do treino. Acredito que ele possa estar à disposição para o jogo de domingo. Não vou cravar, porque ele ainda vai ter que treinar, fazer 2 treinamentos. Se ele não sentir nada, o departamento médico liberou ele para fazer o trabalho com bola, então acredito que se ele sentir bem, ele deve ser relacionado para o jogo. Qual parecer que tu recebeu sobre o Maurinho, não só da questão física, mas até de contrato, né? Quando que tu imagina que ele já vai ficar à tua disposição? O Maurinho parece que já entrou no BID, né? Já está à disposição, tem essa informação, eu li essa informação na internet hoje, que ele já estaria no BID. Se confirmado isso, a ideia é que a gente leve ele para o jogo, né? Não quer dizer que vai ser utilizado, mas pelo menos para já concentrar, já conhecer os companheiros. Né? A impressão no campo é boa, é em cima daquilo que a gente queria, um jogador que tenta o drible, né? Que tem aquele primeiro, que tira um adversário da frente, que a gente precisa, às vezes, para esses jogos, principalmente em casa, que a gente tem que, às vezes, furar um time que está mais retrancado, mais bem posicionado, ou quando você sai perdendo um jogo e tem que abrir uma defesa, você tem um jogador que tem o drible, é uma coisa muito interessante. O Maurinho nos traz isso, né? Um jogador agudo, que parte para cima do adversário, e que, como a gente falou, a gente está precisando. Nós temos velocistas, mas nem tantos tão dribladores assim. Então, tomara que ele tenha um bom resto de temporada com a gente aqui, nos ajude bastante. Claudinei, sobre esse adversário, né? Você deve ter acompanhado o jogo de ontem no Cruzeiro. O que é que você viu de diferente daquilo que a equipe veio apresentando até agora? Para esse jogo aí já vai ter a volta do Rafael Sobis, que cumpriu suspensão ontem. O Alisson, que até se imaginava pudesse ficar à disposição, mas o Mano deve dar mais uma segurada pensando na Copa do Brasil na quarta-feira. O que você pode falar desse adversário e daquilo que você viu principalmente no jogo de ontem, né? Muito qualificado, né? O time do Cruzeiro é uma equipe muito qualificada, que já fez grandes contratações para a temporada. O Lucas Silva, o Henrique, o meio de campo deles é brincadeira, né? Enfim, Sassá na frente, Thiago Neves, que é um jogador acima da média, né? Futebol brasileiro aqui do Campeonato Brasileiro, um meia que cria bastante, e como o Abel comentou ontem, o meia que entra na área, né? Que finaliza, pisa dentro da área toda hora, não fica só jogando por trás da linha da bola. É uma grande equipe, cara, sim, mas a gente enfrentou o líder do campeonato e conseguimos fazer um grande jogo. Então a expectativa nossa é que a gente repita a atuação, né? Se possível com um resultado melhor. Fácil não vai ser, né? A gente respeita bastante a equipe do Cruzeiro, não só pela qualidade dos atletas, pela qualidade do trabalho do Mano também, que é um grande treinador. A gente precisa ganhar, né? Agora, de qualquer jeito, ninguém ganha. A gente tem que ganhar organizado, como a gente fez contra o Corinthians. Estivemos próximos de vencer, depois no final quase tomamos o gol, mas foi um jogo que a gente poderia ter vencido. Vamos procurar fazer a mesma coisa contra o Cruzeiro. Eu acho que é uma grande equipe que eu acho que vai conquistar grandes coisas no campeonato, né? Assim que o Mano ajustar e encaixar, esse aqui são os meus titulares. Eu acho que o Cruzeiro vai subir ainda um pouquinho mais, já não está numa situação ruim, mas vai subir ainda mais na classificação. Só uma especial para o Esporte Espetacular, né, que eles estão fazendo uma matéria, como parar o Corinthians, né? Vocês já roubaram ponto, foram uma das 4 equipes que roubaram ponto, né? Qual foi a sua estratégia? Que dicas você daria, se é que pode falar assim, para os times pararem o Corinthians? Como é possível isso? Cara, é difícil jogar contra o Corinthians, né? Quando você enfrenta uma equipe que está no momento bom, jogadores com muita confiança, né? Uma sequência de resultados positiva. É uma equipe que cumpre muito taticamente o que o treinador pede. A gente observa isso, que os jogadores sabem o que estão fazendo em campo, estão muito bem posicionados sempre, fora a qualidade técnica que eles têm. É muito difícil. A gente procurou jogar organizados, né? Nós acabamos optando por jogar de uma forma mais reativa contra o Corinthians, não propusemos tanto o jogo. Lógico, quando tínhamos a bola, atacávamos, mas procuramos manter as linhas bem próximas ali para dificultar. E mesmo assim tivemos dificuldade, não foi um jogo fácil, não foi fácil terminar esse jogo empatado, né? Como eu falei, podemos ter vencido, mas no final quase perdemos. Eu acho que o Corinthians tem grandes jogadores, eu acho que os laterais do Corinthians são muito bons tecnicamente, não só marcam, fazem bem a linha de 4, mas tecnicamente quando a bola bate neles, eles sabem o que fazem com a bola. O Jô está num grande momento, o Rodriguinho um grande finalizador, né? Os dois volantes estão em equilíbrio, enfim. Talvez agora com essa saída do Jadson, aí, não sei por quanto tempo, o Corinthians tenha um decréscimo aí de criação, mas o Marquinhos Gabriel aqui já mostrou o que pode fazer. Eu acho que não tem segredo não, o segredo é correr bastante, marcar bastante, estar sempre organizado, e que é o que o Corinthians faz. O Corinthians é uma equipe muito bem organizada e que é muito intenso o jogo inteiro. Então você tem que igualar na intensidade, igualar na organização, que aí você tem chance de fazer um grande jogo, conquistar talvez um resultado bom. Obrigada. Valeu, gente.